Você sabia que existem 9 países no mundo onde o português é a língua oficial? E que um deles fica lá do outro lado do planeta, na Ásia? Pois é, o nosso idioma não é só do Brasil e de Portugal, não. É uma das línguas mais faladas do mundo, e a história por trás disso é simplesmente fascinante. E o quinto país dessa lista? Esse eu aposto que vai te deixar de queixo caído. Fica comigo até o final para descobrir. Tudo começou há mais de 500 anos. Imagina só. Os navegadores portugueses com aquela coragem toda, se lançando em caravelas por oceanos desconhecidos. Eles não levaram só mercadorias, levaram também a sua cultura e, claro, a sua língua. E essa semente que eles plantaram brotou em vários cantos do mundo. Hoje, o português é a ponte que conecta mais de 260 milhões de pessoas em 4 continentes diferentes. É uma comunidade gigantesca, unida por um idioma cheio de história e de alma. Vamos começar essa viagem pelo gigante da turma, o nosso Brasil. Com mais de 200 milhões de falantes, somos o maior país de língua portuguesa do planeta. E aqui o português ganhou uma vida completamente nova, né? Ele se misturou, se reinventou. Ganhou um sotaque que é pura música, um ritmo que faz a gente dançar. É a língua das nossas novelas, das nossas canções, do nosso futebol. É a língua que a gente usa para dizer, tá tudo beleza, partiu. Ou aquele clássico, sextou. O nosso português é vibrante, criativo, é a cara do Brasil. Cada região tem seu jeitinho de falar, suas gírias, e essa diversidade é o que torna tudo ainda mais rico. É a prova viva de como uma língua pode se transformar e florescer. Agora vamos cruzar o Atlântico e desembarcar no berço de tudo, Portugal. É lá que a nossa língua nasceu. O português de Portugal tem um som diferente, né? É um pouco mais fechado, mais rápido, com uma melodia que tem aquele charme europeu inconfundível. Ouvir um português falando é como ouvir uma canção. Expressões como pois, fice ou pá fazem parte do dia a dia deles. Pode parecer um pouco diferente do nosso, mas no fundo a gente se entende perfeitamente. É a mesma raiz, o mesmo DNA linguístico que nos une e nos conecta a essa história de séculos. Visitar Portugal é como voltar no tempo e entender de onde viemos. Saindo da Europa, nossa próxima parada é a África, um continente onde o português pulsa com uma força incrível. E nosso primeiro destino é Angola. Lá, o português não é só um idioma. Ele se tornou um símbolo de identidade nacional e de resistência ao longo da história. Ele se misturou com os dialetos locais, como o quimbundo e o umbundo, e ganhou uma cadência única, uma energia contagiante. É um português cheio de ritmo, de emoção, que reflete a alma de um povo guerreiro e vibrante. As músicas angolanas, como o kuduro e a kizomba, são a prova perfeita dessa mistura explosiva e maravilhosa. É um português que dança, que canta, que conta histórias. Continuando no continente africano, chegamos a Moçambique, um país de uma beleza natural estonteante e um povo extremamente acolhedor. Em Moçambique, o português também é a língua oficial, usada nas escolas, no governo e na mídia. Assim como em Angola, ele convive com dezenas de línguas locais. E essa convivência enriquece ainda mais o idioma. O sotaque moçambicano é doce, é musical. É fascinante ver como a língua se adapta e ganha novas cores em cada lugar. Cada sotaque, cada expressão, mostra a incrível capacidade do português de se moldar à cultura local, criando uma identidade única e especial. E agora, chegamos ao quinto país da nossa lista. E prepare-se, porque esse talvez seja o mais surpreendente para muita gente. Estou falando de Cabo Verde. Sim, aquele arquipélago paradisíaco com praias de areia branca e mar azul turquesa, bem no meio do Oceano Atlântico. Lá, o português é a língua oficial, mas no dia a dia, o que se ouve mesmo é o crioulo cabo-verdiano. Uma língua fascinante que nasceu da mistura do português com idiomas africanos. É uma combinação deliciosa de sons e culturas que reflete a história e a alma do povo cabo-verdiano. A música de lá, como a morna imortalizada por Cesária Évora, é a expressão máxima dessa alma. Um lugar surpreendente, lindo e que também faz parte da nossa comunidade lusófona. Nossa viagem pela África lusófona continua e agora desembarcamos na Guiné-Bissau. Assim como em Cabo Verde, o português é a língua oficial, usada na administração e na educação. No entanto, a língua do coração, a que se fala nas ruas e em casa, é o crioulo guineense. Mesmo assim, o português desempenha um papel fundamental como língua de unidade nacional, conectando os diversos grupos étnicos do país. É a língua que representa a ponte para o mundo, para a educação formal e para a comunicação com os outros países da nossa comunidade. É mais uma prova da complexidade e da beleza da diversidade linguística dentro do nosso próprio universo. Agora, vamos para um pequeno paraíso de língua portuguesa: São Tomé e Príncipe.
São 2 ilhas vulcânicas, cobertas de florestas tropicais, com praias desertas e uma cultura riquíssima. Com pouco mais de 200 mil habitantes, é o menor país de língua portuguesa em população, mas sua riqueza cultural é gigante. Lá, o português é a língua que une o arquipélago, e assim como em outros países africanos, ele se mistura com os crioulos locais, como o forro. É um lugar onde a natureza e a cultura andam de mãos dadas, e onde o nosso idioma floresce em um cenário de beleza incomparável. Preparado para dar um salto gigantesco? Porque agora a gente vai para o outro lado do mundo. Sim, para a Ásia. Nosso destino é o Timor-Leste. É incrível, né? Depois de séculos de história, o Timor-Leste se tornou o primeiro novo país soberano do século XXI e escolheu o português como uma de suas línguas oficiais, ao lado do Tetum. Para eles, o português não é só um idioma, é um símbolo de resistência e um elo histórico e cultural com a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. Ver o nosso idioma sendo falado tão longe de casa, em um contexto tão diferente, é realmente impressionante e emocionante. Mostra a força global da nossa língua. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos para um lugar que é uma mistura única de Oriente e Ocidente, Macau. Hoje, Macau é uma região administrativa especial da China, mas por mais de 400 anos foi administrada por Portugal. E por isso, até hoje, o português continua sendo uma das línguas oficiais, ao lado do chinês. Andar pelas ruas de Macau é uma experiência surreal. Você vê placas de rua, nomes de lojas e documentos oficiais escritos em português e em caracteres chineses, lado a lado. É a prova definitiva de que nosso idioma atravessou o mundo, deixando marcas profundas e criando pontes culturais nos lugares mais inesperados. É simplesmente incrível parar para pensar que um idioma que nasceu num cantinho da Europa, em Portugal, hoje conecta milhões e milhões de pessoas em 4 continentes. Cada sotaque, cada gíria, cada palavra nova que surge em Angola, no Brasil ou em Timor-Leste, carrega um pedaço da nossa história coletiva. O português não é uma língua estática, ele é vivo, ele respira, ele se transforma todos os dias. E é exatamente isso que o torna tão rico e tão especial. Ele não conhece fronteiras, ele atravessa oceanos e une gerações. É a nossa herança, o nosso patrimônio. E aí, você sabia que o português era falado em tantos lugares diferentes assim? Qual desses países você ficou com mais vontade de conhecer? A cultura de qual deles te chamou mais atenção? Me conta tudo aqui nos comentários, eu vou adorar ler e responder. E se você curtiu essa viagem pelo mundo da língua portuguesa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia e, como sempre, relaxa e curta a viagem.